A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, professores, pastores da Escola Bíblica Dominical. Como tem sido importante esses dias estarmos juntos, estarmos reunidos, estudando um pouco mais acerca da palavra do Senhor e principalmente sobre o arrebatamento da igreja, o arrebatamento da igreja do Senhor. Nós estamos com a revista da nossa igreja e estamos acompanhando desde o estudo 1, né? No estudo 1 nós vimos a introdução sobre o arrebatamento, sobre Paulo, né? Por que Deus escolheu a Paulo para anunciar acerca do arrebatamento. Nós vimos do estudo 2, como será o arrebatamento, como se daria o arrebatamento. Aí o estudo 3, 4, 5 e 6, nós estudamos o porquê que nós somos pré-tribulacionistas. Vimos 10 grandes argumentos que defendem, né, que nos traz a defesa do porquê que nós somos pré-tribulacionistas. E aí nós entramos no estudo de número 7, onde nós vimos sobre a segunda vinda do Senhor, as duas fases da segunda vinda do nosso Mestre, a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o estudo 8 e 9 sobre os acontecimentos após o arrebatamento, os acontecimentos nos céus, o que nosso Deus tem reservado para nós nos céus, o que Jesus Cristo e o nosso Deus nos reserva, o que nos aguarda lá nos céus após o arrebatamento. E então chegamos no estudo de número 10. E aí no estudo de número 10 começamos a ver acerca das visões contrárias ao pré-tribulacionismo. Eu quero desde já agradecer a sua presença aqui conosco. Quero dizer também que o nosso pastor Gedeon Júnior não está aqui conosco este dia, porque ele se encontra enfermo. Peço aos irmãos também que estejam orando pelo nosso amado pastor Gedeon Júnior. E quero já deixar um abraço aqui para ele e a sua família. E nós demos a introdução do estudo 10, fizemos a introdução, fizemos o item 2, as bases negacionistas do pós-tribulacionismo. Então nós estamos estudando o pós-tribulacionismo, a visão pós-tribulacionista. E aí agora nós vamos iniciar o item 3 na página 61. Pontos e contrapontos dos argumentos essenciais do pós-tribulacionismo. Então, meus amados, nós estaremos hoje, nesse item 3, estudando a parte do argumento histórico do pós-tribulacionismo. O que os pós-tribulacionistas falam acerca os pontos, né? Quais são os argumentos, quais são os pontos que os pós-tribulacionistas defendem. Mas antes, meus amados, eu quero aqui com vocês trazer sobre algo que o pastor Gedeon Júnior também falou no nosso último estudo. Há um consenso escatológico de pelo menos 6 aspectos, ou seja, mesmo sendo pós-tribulacionista, tanto pré-tribulacionista, mesotribulacionista ou pós-tribulacionista, todos nós temos esse consenso escatológico em pelo menos 6 aspectos, né? São esses 6 itens aí que vocês estão vendo na tela. A história, né, tem uma consumação, ou seja, Deus tem o controle da história nas mãos, né? Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos, né? Então, e a história, ela tem início, meio e fim já pré-definido por Deus. Jesus, né, o segundo item é que Jesus irá voltar a uma volta literal, né, de Jesus Cristo, ou seja, todos nós cremos, tanto pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, mid-tribulacionistas, cremos na volta de Jesus Cristo. Também todos os 3 grupos creem no arrebatamento da igreja. Também os 3 grupos creem que haverá a ressurreição dos mortos. Os 3 grupos creem que haverá um juízo final. E os 3 grupos creem que haverá um estado
eterno. Então, não é porque é pós-tribulacionista ou mesotribulacionista que não creem nessas coisas. Creem também, né? E alguns pontos na divergência principal é com relação ao arrebatamento, ao momento do arrebatamento da igreja. Então, a divergência principal aí é acerca do momento do arrebatamento da igreja. Nós cremos e defendemos, como já foi visto na revista, 10 argumentos defendendo a visão pré-tribulacionista, ou seja, que Jesus arrebata a sua igreja antes da grande tribulação. Jesus volta e arrebata a sua igreja antes da grande tribulação. Os pós-tribulacionistas creem que o arrebatamento acontece depois da grande tribulação, já no final da grande tribulação. E os mid-tribulacionistas ou mesotribulacionistas acreditam que o arrebatamento da igreja acontece ali no meio, né, na metade da grande tribulação. E nós vamos ver aqui na revista, né, vamos acompanhar essa leitura aqui na revista, no item 3.1, sobre o que os pós-tribulacionistas defendem de argumento histórico. Diz assim: existem vários argumentos nos quais se apoia o pós-tribulacionista. O primeiro é um argumento histórico. Sua posição, para nos contradizer, é que o pré-tribulacionismo seria uma doutrina nova, surgida nos últimos 100 anos e, consequentemente, deve ser rejeitada, pois não é apostólica, né? Aí continua dizendo assim: contrapondo a este argumento e em resposta, façamos uma análise minuciosa da primeira e da segunda cartas do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Então, o que é que nós vamos fazer aqui agora? Né? Nós vamos contrapor esse argumento histórico, ou seja, os pós-tribulacionistas falam que não é possível acreditar no pré-tribulacionismo, ou seja, no arrebatamento antes da grande tribulação, porque esse pensamento é um pensamento novo, é um pensamento recente, ou seja, o pensamento do arrebatamento antes da tribulação é uma ideia recente. Então eles não conseguem acreditar por causa disso. É um dos argumentos que eles defendem, né? O argumento histórico. Eles defendem que é um pensamento muito novo, né? E dizem que os apóstolos não falavam de um arrebatamento pré-tribulacional. E nós vamos analisar as cartas de Paulo aos Tessalonicenses e vamos ver se isso é verdade. Mas antes, né, já contra-argumentando essa ideia pós-tribulacionista, né, se a gente for rejeitar tudo que é novo, a gente também teria que rejeitar a reforma protestante, porque a reforma protestante só tem 500 anos. Né? Então, se fôssemos rejeitar tudo que é novo, por assim dizer, né, pelo simples fato de ser novo, aí teríamos também que rejeitar a reforma protestante, né? Mas nós vamos ver se realmente, né, o pré-tribulacionismo já não era defendido pelos apóstolos. E eu quero trazer aqui para os irmãos, aqui nos nossos slides, essa tela, né? Essa tela. E antes de falarmos sobre essa tela, eu gostaria de ler com vocês ali o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 3, e o capítulo 5, versículos 15 a 17, que está lá na página 62 da revista. Está na página 62 da revista, está em azul, que diz assim: ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não desistai facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós.
como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e conservai as tradições que foram ensinadas, seja por palavra, na vossa presença, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou em graça e nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e os confirme em toda boa obra e palavra. Vejam bem, meus amados, então ao analisarmos esse texto, nós vemos claramente o cerne de que o apóstolo Paulo está falando para que os irmãos não abandonem o que já havia ensinado, o que já havia sido ensinado sobre as etapas da vinda do Senhor. Tanto presencialmente, ou seja, tanto quando Paulo esteve evangelizando os irmãos em Tessalônica, e lembrando que ele passou pouco tempo em Tessalônica por causa da perseguição. Então, mesmo ali naquele pequeno período, ele evangelizou e falou dessas coisas para os irmãos, sobre a vinda do Senhor, sobre as fases da vinda do Senhor, quanto também por carta, ou seja, pela primeira carta dele aos Tessalonicenses, né? Então, ele relembra isso aos irmãos, ele relembra que já houve um ensinamento, ele relembra aos irmãos que já teve um ensinamento anterior, presencialmente, também teve ensinamento através de carta. E quais são os textos que ele está falando? É o texto de 1 Tessalonicenses, ou seja, da primeira carta, né? De 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, capítulo 2, versículo 11 e 12, versículo 15 e 16, versículo 19 e 20, capítulo 3, versículo 13, capítulo 4, versículo 13 a 18, que é o texto que fala abertamente acerca do arrebatamento, e capítulo 5, versículo 1 a 10. Então, Paulo já vinha falando e ensinando os irmãos acerca das fases da vinda do Senhor. Ele já ensinava tanto, ele já ensinou tanto presencialmente, quanto também ensinou os irmãos por carta, e conforme os textos que nós falamos agora, que nós mencionamos agora, e está também aí na sua revista, na página 62. Todos esses textos têm a referência aí na sua revista, na página 62. Mas aqui nós vamos trazer algo para os irmãos que vai facilitar muito o entendimento acerca das cartas de Paulo aos Tessalonicenses, aos irmãos em Tessalônica. Nós devemos fazer, né, a primeira atividade que nós devemos fazer para termos a compreensão correta da carta, a compreensão correta daquilo que Paulo estava escrevendo aos Tessalonicenses. Nós devemos primeiro retirar as numerações dos capítulos e versículos, para entendermos exatamente como a carta foi escrita. E a gente precisa entender que é uma carta, e assim a gente deve analisá-la. Ah, mas pastor, o que é isso? Então, o que nós deveríamos fazer? Nós precisamos fazer isso aqui, ó. Vocês estão vendo esse texto? Esse texto é de 2 Tessalonicenses. E aqui está sendo apresentado 100 versículos, 100 capítulos, né? Que diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e o nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara
do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. É claro, eu não vou ler tudo para os irmãos. Aqui está toda a carta, a segunda carta aos Tessalonicenses. E está, observem, que está sem a divisão de capítulos e de versículos. Observe, olha, não tem nenhuma divisão de capítulos nem de versículos. Por quê? Porque ela assim foi escrita. O uso da divisão de capítulos e versículos, ela é para que nós possamos ter uma facilidade de encontrar os textos bíblicos, porque a Bíblia ela é um livro muito grande, muito extenso. Então, para termos uma facilidade de localização, aí foi se colocado essa divisão de capítulos e de versículos. Mas quando foi escrito, não foi assim. Então, dessa forma, agora a gente consegue compreender como foi escrito essa carta e vamos compreender também, né, o cerne dessa carta, o tema central dessa carta, a ideia central dessa carta. Fica fácil, assim, a gente compreender, né, sem a divisão dos capítulos e dos versículos, tanto a parte central da carta, quanto também a gente não vai separar textos que não devem ser separados. Tá certo, meus irmãos? Então, a partir do momento que a gente enxerga, que a gente vai enxergar 2 Tessalonicenses como uma carta da forma que ela foi escrita, né, a gente também vai compreender os textos bíblicos sem fazer a separação que habitualmente a gente faz. Né? A gente faz pela prática de ler a Bíblia. E aí a gente acostuma a ter essa separação. Mas quando a carta foi escrita, a gente precisa observar essa diferença, né? E aí, a partir desse momento, a gente vai conseguir compreender o texto, né? O contexto, a ideia central da carta, ou seja, o tema central da carta, e aí a gente também vai conseguir compreender aquelas partes mais difíceis, aquelas partes mais complicadas de compreender, onde algumas pessoas interpretam de forma errônea. Por quê? Por causa da divisão, por causa da separação dos textos de capítulo e versículo. Aí acaba se entendendo que se está falando de outra coisa, né? Acaba se imaginando que o texto mudou e que se está falando de outra coisa e não da mesma coisa. Então a gente faz esta análise para podermos entender conforme foi escrito. Por quê? Porque nós aprendemos, meus amados, desde as escolas bíblicas, né, desde quando a gente era criança, né, na escola bíblica dominical, que às vezes é necessário observar outras características do texto bíblico para termos uma melhor compreensão. E às vezes essas características elas não estão imediatamente presentes ali no texto, como por exemplo o contexto histórico, que às vezes pode fazer parte do texto, pode fazer parte do contexto, pode fazer parte de outro livro na própria Bíblia, ou até fazer parte fora da Bíblia, o contexto ou fatos históricos contados por historiadores. Ou ainda, como por exemplo, fazer análises exegéticas para ter uma melhor compreensão daquilo que se está falando naquele texto bíblico. Então, meus amados, nós podemos sim nos apropriar de variados recursos para compreendermos o escritor, que mesmo sendo inspirado por Deus, ele se utiliza de recursos próprios de linguagem. Então, ao olharmos a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses e os textos
que geram contradições, algo me ocorreu, como um vislumbre, né? Como se fosse uma luz no fim do túnel, né? Aí o que me ocorreu? Observem aqui que nós estamos trazendo para vocês. Primeiro, nós fizemos essa retirada, né? Essa retirada dos capítulos e dos versículos, né? Das numerações, perdão, não dos capítulos e versículos, mas das numerações de capítulo e versículo, as identificação de capítulo e versículo. Daí, ao ler toda a carta, ao fazermos a leitura de toda a carta, a gente conseguiu tirar a ideia central do texto, ou seja, a ideia central dessa carta. E como que a gente fez isso? A gente também se baseou, por exemplo, na carta de Paulo a Filemon. Na carta de Paulo a Filemon, você pode observar que a ideia central ali é o escravo fugitivo Onésimo, né? E ali mesmo que fala de fé, fala de amor, né? Fala como Filemon desenvolveu o amor relacionado aos irmãos, para com os irmãos, para com os santos, né? Mas a ideia principal da carta que Paulo escreveu a Filemon é o escravo Onésimo. E aí também, da mesma forma que analisamos a carta de Paulo a Filemon, pegamos e fizemos essa mesma análise da carta de Paulo aos Tessalonicenses, tanto a primeira carta quanto a segunda carta. Sendo que na segunda carta, ou seja, em 2 Tessalonicenses, a ideia central, né, a ideia central da carta, e aí você pode fazer da mesma forma que eu fiz, tira ali, né, retira as numerações de capítulos e versículos, e aí vai se observar tranquilamente, vai se localizar facilmente que a ideia central de 2 Tessalonicenses é a tribulação. A ideia central da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses é a tribulação. O texto principal ali, o tema principal ali é a tribulação, ou seja, a grande tribulação, né? Paulo está falando ali da grande tribulação, não é qualquer tribulação que nós passamos, mas sim da grande tribulação. Ele está falando da grande tribulação. Então a ideia central ali é a grande tribulação. E os outros textos, eles giram em torno dessa a ideia central. Todos os outros textos, né, que algumas pessoas podem até achar como se fossem temas, mas não são temas, porque o tema central, a ideia central é a tribulação, mas todos os outros textos são textos secundários relacionados ao tema principal, a ideia central. Todos os outros textos estão se relacionando com a ideia central, que é a tribulação. Por exemplo, quando fala sobre a vinda do Senhor, que livra os santos, né? Quando Paulo está falando da vinda do Senhor, já no capítulo 1, que livra os santos do quê? Da tribulação. Quando ele fala também acerca do anticristo, o agir do anticristo, né? Como ele vai agir, quando ele vai agir, como ele vai agir e por quem ele vai agir, que ele está agindo, né, por Satanás. E aí essa ação vai ocorrer o quê? Vai ocorrer na tribulação, durante a grande tribulação. Então, quando Paulo está falando sobre o anticristo, ele está falando que o agir do anticristo, tudo que vai acontecer relacionado ao anticristo, isso vai se dar durante a tribulação. Então, o tema central não é o anticristo. O tema central, a ideia central, continua sendo a tribulação. Quando também Paulo fala para os irmãos, olha, não vos demovais, né? Como nós lemos, olha, irmãos, quanto à vinda do Senhor, vocês não devem mudar de ideia, vocês não devem ficar mudando de ideia.
daquilo que nós já ensinamos vocês, não vos demovais, lembrem-se dos ensinamentos, sobre o quê? Sobre a tribulação. Lembrem-se dos ensinamentos. Quais os ensinamentos? Os ensinamentos que Paulo já deu sobre a grande tribulação. Então, o tema central, observem que todos os outros textos, né, quando a gente faz essa retirada das numerações, fica fácil a gente descobrir a ideia central, o tema central, e aí a gente observa tranquilamente que tudo o que Paulo fala, ele está falando relacionado a essa ideia central. Então, quando ele fala, lembre-se dos ensinamentos acerca de quê? Acerca da vinda do Senhor e da tribulação, né? Aí, quando Paulo fala também sobre os atribuladores, aqueles que estão atribulando os irmãos de Tessalônica, o que ele está explicando? Ele está falando, olha, esses irmãos, eles e os incrédulos vão passar pela grande tribulação. Então, o tema central, a ideia central é a tribulação. E aí, meus amados, onde é que eu quero chegar com isso? Aí fica fácil de interpretarmos os textos que muitas vezes geram controvérsia. Como, por exemplo, né, o capítulo 2, versículo 3, quando o texto fala isso ou isto. Quando o texto fala isso ou isto, ele está se referindo a isso o quê? Isso, a ideia central. Isso, a tribulação, né? E não falando sobre a volta, isso se referindo à volta de Jesus. Então, muitas vezes, o que acontece? Eu vou pegar aqui o texto, ó. Pegar aqui no capítulo 2, né? Vou pegar aqui o texto do capítulo 2. E aí, deixa eu achar aqui, assim, sem numeração, aí complica um pouco mais, né? Vamos aqui. Vamos aqui achar. Aqui. Eu separei aqui para facilitar, tá vendo? As numerações de capítulo e versículo é para facilitar a localização. Tá vendo como funciona, né, os capítulos e versículos para facilitar a localização, mas é uma carta. E aí a gente vê o que Paulo está falando aqui, olha, né? Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aqui é aquela força de linguagem, né? Ou força de expressão, né? Que é como se Paulo estivesse falando, olha, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, vocês não devem mudar de ideia facilmente, pelo amor de Deus. Então é o que ele está falando aqui. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse pela vinda do Senhor Jesus Cristo é como se ele estivesse falando, olha, meus amados, pelo amor de Deus, vocês não devem ficar mudando, vocês não devem mover facilmente do vosso entendimento. Então aqui é uma força de expressão, é uma força de linguagem, né? E aí ele fala, ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que vinda é essa? É a vinda do arrebatamento, né? Aqui Paulo está falando, essa vinda aqui, especificamente, Paulo está falando acerca do arrebatamento. Mas logo em seguida, Paulo já não fala do arrebatamento, Paulo já está falando de um outro momento, da segunda fase, né? Aí já é um outro momento, aí ele fala, ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Observem que aqui essa reunião com Ele é quando nós fomos arrebatados e nos encontrarmos com o Senhor nas alturas. Aí Paulo fala, que não vos movais facilmente vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Aí depois nós vamos ver
sobre que dia de Cristo é esse que Paulo está falando, né? Como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta com tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que, né? Então, quando ele fala isso não vai acontecer, né? Ele vai falar aqui, daqui a pouco ele vai falar, olha, isso não vai acontecer. Tá aqui, ó. Ninguém de maneira alguma você não vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, né? Então, quando no versículo, deixa eu pegar aqui, meus amados, só um momento, só um minutinho, porque aqui o texto ficou complicado. No versículo vou pegar aqui na Bíblia, só um momento, só um momentinho, meus amados, só um instantezinho, tá bom? Ok, meus amados, voltando aqui, desculpem, voltando aqui o texto. Então nós podemos ver aqui no texto, no versículo 3, né, aqui no caso, nós estamos sem a divisão, conforme nós falamos, né? Então está aqui, ó. Pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Mas isso o quê? Do que Paulo está falando? Isso se refere a quê? Aí aqui é onde muitos, né, tem o engano, onde alguns têm a interpretação diferente, porque o texto, esse texto aqui, pois isso não acontecerá, está bem próximo, falando sobre o dia de Cristo e sobre a vinda do Senhor, né? Então alguns interpretam como se isso não acontecerá, como se fosse a vinda do Senhor, como se fosse o dia de Cristo. Sendo que, na verdade, aqui está falando, pois isso não acontecerá, isso o quê? Isso o tema central, conforme nós já vimos, isso não acontecerá, esse isso está se referindo à ideia central, a ideia central da carta. E qual é a ideia central? A tribulação. Então, isso, a tribulação, não acontecerá sem que antes, aí ele começa a falar, sem que antes apareça o anticristo. Aí fica fácil de entender, né? Porque ele está falando, olha, a grande tribulação não vai acontecer sem que antes se manifeste o anticristo. O que ele está falando para os irmãos? Ele está falando, olha, meus amados, vocês não precisam ficar preocupados, porque estava havendo um número muito grande, né? Estava havendo um número de pessoas que estavam atribulando os irmãos em Tessalônica, dizendo que eles estavam passando pela grande tribulação, porque muitos cristãos estavam morrendo ali. Estava tendo uma perseguição muito grande. Eles estavam sofrendo um momento muito difícil da história da igreja em Tessalônica. E aí, algumas pessoas ali com a ideia, né? Não havia essa divisão de pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mid-tribulacionista, mas já havia a ideia pós-tribulacionista, de que a igreja passaria sim pela grande tribulação. E aí algumas pessoas já estavam falando que os irmãos em Tessalônica estavam passando pela grande tribulação. Essa era a perturbação que Paulo está se referindo. Essa é a perturbação. Que alguns irmãos, que ele começa a falar lá no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, que algumas pessoas estavam atribulando os irmãos em Tessalônica, dizendo que eles estavam passando pela grande tribulação. Quem é que defende essa ideia de que a igreja vai passar pela grande tribulação? Quais são os defensores da ideia de que a igreja passa pela grande tribulação? São os pós-tribulacionistas e são os mid-tribulacionistas,
que defendem que a igreja vai passar pelo menos pela metade da grande tribulação. Essa ideia já estava sendo levada para os irmãos em Tessalônica. Este pensamento já estava sendo levado, né, influenciando os irmãos em Tessalônica, perturbando os irmãos em Tessalônica. Aí por isso, por causa dessa perturbação acerca da grande tribulação, Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, dizendo para os irmãos em Tessalônica que isso, ou seja, a grande tribulação, não vai acontecer sem que antes se manifeste ali, aí começa novamente o texto, né? Não vai acontecer sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então Paulo começa a relembrar aos irmãos o agir do anticristo. O que o anticristo vai fazer? E aí é como se Paulo estivesse falando, peraí, vamos ver aqui, vamos pensar direitinho aqui, vamos raciocinar aqui direitinho. Vocês estão vendo alguém assentado no trono, no templo. Primeiro, vocês viram algum templo novo aí? Vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo alguém se assentando no templo? Vocês perceberam alguém assentado no templo? Querendo ser adorado? Querendo se manifestar como Deus? Querendo ser Deus? Vocês estão vendo isso acontecer? Vocês viram o anticristo aparecer? Né? Aí Paulo está falando, olha, se não tem anticristo, não tem grande tribulação. É isso. E aí, por isso que Paulo fala, isso não vai acontecer sem que antes apareça o anticristo. Isso, a grande tribulação, não vai acontecer, igual nós estamos vendo aqui, ó. Isso, a grande tribulação, que é a ideia central da carta aos Tessalonicenses, isso, a grande tribulação, não vai acontecer, né? A grande tribulação não ocorrerá sem que antes se manifeste quem? O anticristo. Sem que o anticristo comece o seu agir. Sem que o anticristo esteja sendo guiado por Satanás. Sendo que o anticristo, ou seja, não tem como ter grande tribulação. Então, Paulo chama a atenção dos irmãos de Tessalônica para esta questão. Da questão da tribulação, só poderia acontecer se tivesse um anticristo, se aparecesse um anticristo, conforme ele já havia ensinado para os irmãos várias vezes, conforme ele já tinha falado quando esteve presencialmente. Então, nós vemos isso na segunda carta. Ele fala, olha, eu já ensinei isso para vocês quando estive presencialmente. E também ensinei acerca dessas coisas por carta, ou seja, na primeira epístola, na primeira carta que ele escreveu aos Tessalonicenses. Ele falou da vinda do Senhor, ele falou do arrebatamento, ele falou das fases da vinda do Senhor. Ele explicou para os irmãos acerca da tribulação, que a igreja não iria passar pela grande tribulação. Está lá em 1 Tessalonicenses, já começa no capítulo 1, versículo 10, né? Porque nós aguardamos o Senhor que vai vir dos céus, nós encontraremos com o Senhor nos céus, e aí este encontro nos livra da ira vindoura. O nosso encontro com Jesus Cristo nos livra da ira vindoura, nos livra. E Paulo, o apóstolo Paulo, entendia e conhecia muito bem acerca da ira, né? Acerca da ira vindoura. Porque Paulo, a gente tem que lembrar que Paulo era judeu, meus amados. Paulo era judeu. Ele conhecia muito bem que a ira vindoura se tratava da grande tribulação.
né? Então vamos fazer aqui, conforme a gente falou no início, vamos fazer uma análise minuciosa aqui vamos fazer uma análise da segunda carta, tá certo? Vamos fazer uma análise minuciosa da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, né, Paulo reforça novamente, igual ele fez lá na primeira carta, Paulo reforça a alegria que ele tem pelo comportamento e exemplo de fé que a igreja em Tessalônica preserva, mesmo em face das perseguições e das aflições infligidas por terceiros, como nós falamos, daqueles que estavam atribulando, né, a igreja em Tessalônica, dizendo que os irmãos estavam passando pela tribulação, pela grande tribulação. E menciona os perseguidores tribulacionistas. Ou seja, quem é que tem a ideia de que a igreja vai passar pela grande tribulação? Hoje, quem é que defende essa ideia? São os pós-tribulacionistas, são os mis-tribulacionistas, que defendem a ideia de que a igreja passa pela grande tribulação. Ou seja, essa ideia, o nome não existia, né? Essa identificação, né, como pós-tribulacionista, isso não existia. Mas a ideia pós-tribulacionista já existia. Ou seja, já tinham pessoas defendendo que a igreja passaria pela grande tribulação, né? E Paulo fala que os irmãos estavam suportando esses perseguidores. Aí já no versículo 6, Paulo fala da tribulação. Olha só que Paulo já começa a falar no versículo 6 da grande tribulação, né? E aí Paulo já fala assim, como se ele dissesse, essas pessoas que estão perturbando vocês, ele está falando para a igreja de Tessalônica, essas pessoas que estão perturbando vocês, sobre vocês estarem passando pela grande tribulação, eles sim é que irão passar pela grande tribulação. Paulo fala, se Deus quiser, Paulo usa ainda esse termo, se Deus quiser, são eles que vão passar. Vai ser lá no versículo 6, meus amados, capítulo 1, versículo 6, Paulo fala, se Deus quiser, esses que estão atribulando vocês, eles é que vão passar pela grande tribulação, né? Porque tinha ali um grupo de pessoas que estavam afligindo os irmãos em Tessalônica, dizendo que os irmãos iam passar pela grande tribulação. E Paulo fala no versículo 6, se Deus quiser, é eles que vão passar pela tribulação e não vocês, tá bom? Por quê? Porque Paulo já estava chateado. Paulo ali ele já estava chateado com essa doutrina pós-tribulacionista, essa mentalidade pós-tribulacionista, no qual colocava a igreja na grande tribulação, né? Então, meus amados, a gente vê também dos versículos 7 ao versículo 12, Paulo traz uma antítese para diferenciar os que não passarão pela tribulação em função do arrebatamento. Em função do arrebatamento. Aí o que Paulo fala? Descanso conosco. Ou seja, primeiro ele fala dos que vão passar pela tribulação, e aí ele fala das coisas, né? Nós vamos ver a antítese aqui. Então ele fala assim, olha, descanso conosco quando o Senhor Jesus Cristo se manifestar dos céus com seus anjos e poder. Que manifestação é essa, meus amados? Daquilo que ele já tinha falado na primeira carta, do arrebatamento. Essa é a manifestação que Paulo está se referindo aqui. E aí ele repete, descanso conosco, ou seja, os irmãos, olha, vocês, igreja de Tessalônica, vocês vão ter descanso conosco quando o Senhor Jesus Cristo se manifestar dos céus com seus anjos e poder. Dia admirável, memorável para os santos que creram. E aí vejam a antítese. E castigo, perdição, vingança, longe do Senhor para os que não conhecem a Deus. Então estão vendo a antítese? Quem serve a Deus, quem está com Deus, quem é a igreja do Senhor, na manifestação do Senhor Jesus Cristo, quando ele vier nos céus, no arrebatamento, vai receber descanso, né? E agora,
aqueles que ficarem, que não subirem no arrebatamento, o que eles vão receber? Castigo, perdição, vingança. Por quê? Porque eles vão estar passando pela grande tribulação. Olha a ideia central aí novamente. Então, aqueles que estão no Senhor, que foram livres da tribulação pelo Senhor, eles vão receber o quê? Vão receber descanso, né? Quando o Senhor se manifestar dos céus. Já quem ficar na terra vai passar pela tribulação, pela grande tribulação. Castigo, perdição, vingança. Olha só, e a gente já viu, né, nos textos bíblicos que a tribulação se refere também à vingança do nosso Deus. Nós vimos lá entre os 10 argumentos que nós falamos aqui, tá certo? Dos 10 argumentos do pré-tribulacionista, né, pré-tribulacional. Então, ou seja, novamente Paulo faz diferença do que vai acontecer entre os que servem a Deus, né? Novamente, Paulo aqui está fazendo diferença entre os que servem a Deus e permanecem em Cristo e irão ao encontro do Senhor para descansar, né? Vão ser arrebatados para descansar. E já os que não servem a Deus passarão pela grande tribulação. Ou seja, Jesus vem antes da grande tribulação, tá certo? Jesus virá antes de começar a grande tribulação. Aí quem ficar vai passar pela grande tribulação. O texto é muito claro no capítulo 1 também, aqui de 2 Tessalonicenses, né? Então já no capítulo 1, já demonstra que o tema, que a ideia central da carta é a tribulação, é a grande tribulação. E sendo que há um grupo que vai passar pela grande tribulação e há um grupo que não vai passar pela grande tribulação e vai ter descanso ao encontrar com o Senhor nos ares. Ao Senhor vir buscar a sua igreja, a manifestação do Senhor nos ares com seus anjos, né? Então esse grupo vai ter descanso. Já outro grupo vai ter vingança, vai passar por todas aquele período, né, como Jesus mesmo fala, o pior período que jamais houve e jamais haverá na face da terra, né? Então vale ressaltar que quando Paulo fala que os irmãos em Tessalônica estão sendo atribulados, essa tribulação é infligida por pessoas, não é a tribulação da grande tribulação, né? Paulo está falando que algumas pessoas estão infringindo aos irmãos em Tessalônica essa tribulação. Então, eles estão sendo atribulados por essa mentalidade, essa ideia pós-tribulacionista de que a igreja passa pela grande tribulação, né? Aí agora a gente precisa relembrar, né, dos nossos ensinamentos, dos nossos estudos sobre a grande tribulação. Então é importante também relembrar os estudos acerca da grande tribulação, que é o período da ira de Deus e do Cordeiro. 2 Tessalonicenses capítulo 2, que é onde os textos de maior controvérsias, né, de grandes disputas bíblicas, né, principalmente aí entre os pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, mid-tribulacionistas, né? Tem uma grande disputas aí. E aí a gente precisa compreender o seguinte, vou pegar aqui de novo, vou trazer aqui de novo o texto de 2 Tessalonicenses, sem a divisão dos capítulos e dos versículos. E aí a gente vê, o segundo capítulo está aqui, Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Vejam que é continuação. É a mesma carta, meus amados. A carta continua, tá certo? Observe, que é a mesma carta. Vou pegar aqui o finalzinho, né? E aí é como se nós estivéssemos virando a página, né? Virando de uma página para outra, tá certo?
Vamos entender assim. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Não terminou, aí continua. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra. Então é continuação. Vocês estão vendo que continuou, né? Não terminou uma coisa e se iniciou outra. Aqui é como se estivesse virando a página, né? Virando a página da carta. Está se lendo a carta e aí se virou a página. Simplesmente isso, tá? Então a carta continua, que é o segundo capítulo, ó. Como eu falei, a divisão é para facilitar para a gente a localização. Mas aqui, ó, continua. Tá vendo como continua? E aí é onde muitas pessoas se perdem. Porque essa separação de capítulos e versículos, né, é um momento onde algumas pessoas se perdem, que acham que agora está falando de outra coisa. Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O tema, a ideia central, ainda é a tribulação. A ideia central ainda é a tribulação. Viu, meus amados? Então, o capítulo 2 continua com a mesma ideia central, que é a tribulação, né? Então, é a continuação da mesma carta, né? O erro acontece exatamente quando pega o capítulo 2 e se lê isoladamente, como se fosse um texto isolado, e não é. O capítulo 2 é continuidade do capítulo 1, né? Então, dessa forma, o versículo 3 está relacionado à vinda do Senhor Jesus Cristo, mencionado no versículo 1, ou o dia de Cristo. Por isso a importância de eliminar. Então, se a gente analisar de forma diferente, né? Se analisar separado o capítulo 2, vai entender também isolado. Vai entender que o versículo 3 está se referindo ali, né, aquela parte que fala isso, está se referindo à vinda do Senhor ou o dia de Cristo. E não é, né? Está se referindo à tribulação, tá certo? Então, se pegar separado o capítulo 2, vai entender separado. Não vai entender como uma carta completa que tem uma ideia central, tá certo? Um tema central e que tudo está se relacionando a esse tema central, tá? Então agora Paulo, né, agora nesse momento, Paulo fala, dando continuidade na carta, Paulo fala para eles não mudarem de ideia, mesmo sendo afrontados, confrontados, persuadidos pelos pós-tribulacionistas, pelos mid-tribulacionistas daquela época, como eu já falei para vocês. Não havia essa nomenclatura, né? Mas a ideia já existia de que a igreja estaria passando pela grande tribulação. Então essa ideia da igreja passar pela tribulação já existia naquela época de Paulo, né? E aí é quando Paulo faz esse confronto direto contra essa ideia pós-tribulacionista, né? Já no versículo 1 e 2. Aí no versículo 2, Paulo apresenta 3 formas que os cristãos estavam sendo enganados. No versículo 2, Paulo fala, no capítulo, né, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, a carta está continuando, lembrando, a carta está continuando, e aí Paulo fala de 3 formas que os cristãos estão sendo enganados, né? Uma das formas é por espírito, né? Uma das formas é por espírito. E o que é por espírito? É revelações falsas revelações, né? Então aquela meninice, né? Aquelas pessoas que falam que estão sendo usadas pelo Espírito de Deus e na verdade ali é por ele mesmo, né? É por ele mesmo, sendo usado por ele mesmo, né? Então, falsas revelações. Então, quando Paulo fala, não nem por espírito, né? Ele está falando nem por revelações falsas,
Nem por palavra. O que Paulo está falando aqui? Nem por palavra, ele está dizendo, nem por retórica, nem por oratória, nem por verborréia, falas bonitas, presença de palco. Sabe aquele pregador coach que é aplaudido, que, nossa, todo mundo fica doido por ele e tal, né? Pessoa que tem uma presença de palco muito grande. Paulo está falando, olha, nem por palavra, nem por esses que têm o dom da palavra, né? O dom da palavra aqui é o dom de falar, viu, meus amados? Não é o dom da palavra de Deus, é o dom de falar, né? É o dom de persuasão, o dom de persuadir, né? Então tem muita gente que tem essa retórica bonita, né, e que, nossa, que quando, né, enche os ouvidos e tal, e aí Paulo estava falando, gente, vocês não se movam, não sejam movidos por isso, vocês não mudem de ideia naquilo que eu já vos ensinei, mesmo que seja por espírito, revelações falsas, por palavra, que tem boa oratória e tudo. E aí ele fala, nem por epístola, como se procedesse de nós. O que Paulo está falando aqui? Escritas falsas. Sabe fake news? Né? Escritas falsas. Ou então aquela carteirada, né? Carteirada de autoridade eclesiástica. Né? E tinha gente se fazendo passar por Paulo. Por quê? Porque Paulo, naquela época, meus amados, era a maior autoridade acerca de arrebatamento, acerca da vinda do Senhor, acerca do arrebatamento, acerca das duas fases da vinda do Senhor. Tá certo? Acerca da grande tribulação também, né? Por quê? Porque João, né, o apóstolo João, ainda não tinha escrito o Apocalipse, não tinha tido a revelação do Apocalipse. Então Paulo era a maior autoridade. E aí tinha pessoas que se faziam passar por Paulo para trazer essa ideia errada pós-tribulacionista de que a igreja estaria passando pela grande tribulação, carteirada eclesiástica. Foi Paulo que me disse, foi Paulo que escreveu, Paulo que me falou isso, né? Ou então se fazendo até passar, escrevia carta e assinava como se fosse Paulo. Olha só, meus, olha o nível, né? Olha o nível a que chegamos, né? Então, essas pessoas estavam afirmando que já tinha chegado, né? Que já tinha chegado o dia do Senhor, ou seja, o dia de Cristo. E o que é o dia do Senhor? O que é o dia de Cristo? Aqui, que está mencionando, né? O texto fala como se o dia de Cristo já estivesse próximo. E aí a gente precisa compreender. Primeiro, Paulo usa aquela força de expressão. Vamos relembrar aqui o texto. Paulo usa aquela força de expressão, né, como se ele estivesse, pelo amor de Deus. Ele fala, olha, rogo-vos, rogo-vos aqui, ó, né, aqui trazendo a força de expressão. Rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, rogo-vos, irmãos, pelo amor de Deus. Essa vinda do Senhor Jesus Cristo aqui que ele está falando é o arrebatamento. E a vinda do Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com ele, né? Então aqui é um momento. Outro momento é o dia de Cristo. O dia de Cristo. O que é o dia de Cristo? Né? Ele fala como se o dia de Cristo já estivesse chegado. Ou em outra versão fala como se o dia de Cristo já estivesse próximo. Né? Mas esse dia de Cristo aqui não é o arrebatamento? Não. Esse dia de Cristo aqui não é o arrebatamento. Eu provo para você que não é o arrebatamento. Né? Porque lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17, quando Paulo está falando do arrebatamento, começa no versículo 13, né? Paulo falando do arrebatamento, Paulo fala assim, né? Que primeiro, os que estiverem mortos, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados ao encontro com o Senhor nas nuvens, estaremos para sempre com o Senhor. Então ele fala, depois nós seremos, ou seja, ele se inclui. Então,
O arrebatamento, Paulo esperava, né, que acontecesse nos dias dele, nos dias que ele estivesse vivo ainda, inclusive. Né? Então, Paulo estava aguardando o arrebatamento próximo. Ele estava aguardando um arrebatamento que seria próximo, porque ele aguardava para um momento que ele ainda estaria vivo. Né? Como nós também devemos aguardar o arrebatamento em vida, nós devemos entender que a qualquer momento pode acontecer o arrebatamento. Né? Nós não precisamos de sinais para esperarmos o arrebatamento. Tá certo? Nós devemos esperar o arrebatamento para qualquer momento. Tá? Então, como cristãos, nós aguardamos a vinda do Senhor para nós a qualquer momento. Tá certo? E aí Paulo também, ele aguardava, ele esperava que o arrebatamento acontecesse enquanto ele ainda estivesse vivo, enquanto ele ainda estivesse em vida. Então, ou seja, seria para uma proximidade. Né? Estaria, para ele, o arrebatamento estava próximo. E olha que aqui, no outro texto, quando ele fala do dia de Cristo, né, ele fala como se o dia de Cristo estivesse próximo. Ou seja, o dia de Cristo não estava próximo. O que estava próximo era o arrebatamento. Está vendo que são dois momentos diferentes? São duas fases diferentes? E Paulo já defendia essa ideia de duas fases diferentes, dois momentos diferentes da vinda do Senhor. Uma seria no arrebatamento, né? E aqui ele está falando, o dia de Cristo, ele não está falando do dia de Cristo como sendo o arrebatamento, mas ele está falando do dia de Cristo, ou dia do Senhor, como sendo a grande tribulação. Porque em vários textos bíblicos, como nós já vimos nos argumentos pré-tribulacionistas, vários textos bíblicos mostram a grande tribulação como sendo o dia do Senhor, o dia do nosso Deus, o dia da vingança do nosso Deus, o dia do Senhor. Então, vários momentos traz essa revelação da grande tribulação como sendo o dia do Senhor. E aqui Paulo faz a referência como sendo o dia de Cristo. Então ele fala como o dia de Cristo, a grande tribulação estivesse próxima, né? O dia de Cristo estivesse próximo. Então, Paulo faz essa diferença. Então, nós vemos aqui no texto que o dia de Cristo se refere a outra questão, né? A outra questão. Continuando aqui, né, em outros textos, em outros momentos, né, que nós vamos ver, né? Então, nós vimos, né, que estava tendo essa persuasão, né, esse confronto, né, por espírito, que era revelações falsas, por palavra que é retórica, é oratória, né, verborreia, fala bonita, presença de palco, né, por epístola, como se procedesse de nós, ou seja, alguém se fazendo passar por Paulo, escrevendo carta para os irmãos em Tessalônica, dizendo que eles estavam passando pela grande tribulação. A perseguição que eles estavam vivendo, né, era a grande tribulação, tá certo? E aí nós continuamos, né? Nós vemos que são duas coisas diferentes no texto, né? Que fala ali da vinda do Senhor no arrebatamento e o dia de Cristo, a grande tribulação, tá certo? O dia do Senhor, a grande tribulação. São momentos diferentes, E aí, nós, continuando aí, vamos continuar a análise, né? Deixa eu pegar aqui. Então, agora vamos parar para pensar um pouco.
Vamos parar e pensar um pouco. Se os irmãos em Tessalônica fossem pós-tribulacionistas, né? Ou seja, se Paulo tivesse ensinado para os irmãos para eles serem pós-tribulacionistas, ou seja, que a igreja passaria pela grande tribulação, né? Se Paulo assim tivesse ensinado para os irmãos, o que estaria perturbando os irmãos então? O que estaria perturbando os irmãos? Que ideia estaria perturbando os irmãos? Que Paulo fala no início da carta de 2 Tessalonicenses, a segunda carta aos Tessalonicenses. Ele fala lá no início dos que estão atribulando a igreja em Tessalônica. O que estaria perturbando os irmãos se eles fossem pós-tribulacionistas e tinham certeza, não, nós vamos passar mesmo pela grande tribulação, né? Já que nós vamos então passar pela grande tribulação, então o pior período de todos, Jesus tinha falado, o pior período que nunca houve e jamais haverá, então tá tranquilo, né? A gente vai passar mesmo, né? Se Paulo tivesse ensinado para eles que eles deveriam ser pós-tribulacionistas, o que estaria perturbando, né? Mas, então, Paulo não ensinou a igreja ser pós-tribulacionista, pelo contrário, Paulo ensinou o pré-tribulacionismo. É claro que não usando essas palavras, pós, pré, mid, né? Porque não existia na época, mas a ideia sim existia, né? Então, pelo contrário, o que estava perturbando os irmãos em Tessalônica era exatamente a mensagem pós-tribulacionista, de que os grandes problemas que a igreja estava enfrentando naquela época era porque eles já estavam passando pela grande tribulação. Essa ideia é que estava afligindo os irmãos, tá certo? Era essa ideia que estava afligindo os irmãos. Então, meus amados, aí chega o versículo 3, versículo 4, né? Capítulo 2, versículo 3, versículo 4, onde Paulo diz claramente que não tem como haver grande tribulação sem que apareça o anticristo. Por isso que Paulo fala do anticristo. Ele fala que não tem como, ou seja, a ideia aqui, novamente a ideia central, o tema central. Então ele fala, olha, não tem como existir tribulação. É isso que ele está ensinando para os irmãos em Tessalônica. Olha, pessoal, deixa eu fazer vocês lembrar aqui. Não tem como existir grande tribulação sem que apareça o anticristo. Alguém viu o anticristo aí? É como se Paulo estivesse falando assim. Alguém se encontrou com o anticristo aí? Alguém ouviu falar do anticristo por aí? Tem algum anticristo assentando lá no trono do templo de Deus? Tem? Alguém ficou sabendo? Porque eu não fiquei sabendo. É por isso que Paulo fala acerca do anticristo. E aí Paulo começa a descrever as características do anticristo, no versículo 3 e 4, que também já tinham sido reveladas pelo profeta Daniel, também por Jesus Cristo. E Jesus Cristo fala, olha, quem lê Daniel entenda. Vocês querem saber desse período? Lê lá Daniel, leia o profeta Daniel. E que até então o anticristo não tinha aparecido. Por isso, o que eles estavam vivendo ainda não era a grande tribulação. Então eles não precisavam ficar perturbados com isso, porque eles não estavam passando ou vivendo a grande tribulação, né? Porque Paulo já havia ensinado para eles também de que a igreja não passaria pela grande tribulação. Primeira carta de Paulo lá. No versículo 5, Paulo diz, eu já falei sobre essas coisas com vocês, inclusive quando estive pessoalmente convosco. Vocês se lembram? E Paulo continua no versículo 6 ao versículo 12, explicando como vai ser o governo do anticristo. Sobre também, Paulo menciona
ainda aquele que o detém, que nós já explicamos quem é o detentor do anticristo. Mas aí ele fala, olha, mas o espírito do anticristo já opera, ou seja, já existe. Porque Paulo fala, tudo que se levanta contra Deus, isso já é espírito do anticristo. Meus amados, até hoje, nós temos o espírito do anticristo operando. Até hoje. Tudo que se apresenta e se levanta contra o que é Deus, contra as coisas de Deus, é a ação do espírito do anticristo. E qual é o espírito do anticristo? É Satanás. É a ação do diabo, é a ação do demônio. Tá certo? Esse é o espírito do anticristo. Tudo que se levanta contra Deus. Tá certo? Então aí Paulo continua falando, né, sobre como vai ser o governo, como vai ser os súditos do anticristo, né, demonstra quem está por trás de tudo isso no período da grande tribulação é Satanás. Mas aí ele fala assim, mas que Jesus Cristo vai destruir o anticristo ao final da grande tribulação com o sopro da sua boca. Aí no versículo 10, novamente, separa os que irão passar pela grande tribulação daqueles que amaram a verdade para se salvarem e não vai passar pela grande tribulação. Então, novamente, Paulo faz a separação aqui de um grupo que passa pela grande tribulação e do grupo que não passa pela grande tribulação. Também conforme lá está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10 a 11. Dos versículos 13 ao 16, Paulo reforça que a igreja não vai passar por esse período da grande tribulação. Olha o que ele fala, vos escolhestes para salvação. A mesma coisa, Paulo já fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Salvação para uns e ira de Deus para outros. Antítese aqui, né? O que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, sobre a salvação, ele reforça nos versículos 13 a 17, aqui na segunda carta. E finaliza dizendo, uma boa palavra, ou seja, qualquer palavra dizendo que a igreja vai passar pela tribulação, ela é ruim. Aí ele fala, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Vocês estão vendo que Paulo já está combatendo a ideia pós-tribulacionista e defendendo o pré-tribulacionismo? Então, como é que o pré-tribulacionismo surgiu só nos últimos 100 anos? Na verdade, nós passamos a compreender o que a palavra de Deus já nos dizia. Essa é que é a verdade. Assim também como na Reforma Protestante, se passou a olhar o que os textos bíblicos diziam em relação aos costumes praticados pela Igreja Católica. E aí se compreendeu que a Igreja Católica estava errada em relação à doutrina da fé, em relação da graça, em relação a uma série de coisas. E aí a gente tem aqueles 5 solas, né? A gente defende aqueles 5 solas da Reforma Protestante. Isso por quê? Porque à luz da palavra surgiu a ideia, né? Surgiu a ideia de que o que se estava fazendo estava contrário à palavra de Deus. Então o pensamento pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, ela não é nova. A ideia pré-tribulacionista não é nova. O apóstolo Paulo já defendia. E o apóstolo Paulo já lutava contra a ideia pós-tribulacionista de que a igreja passaria ou estava passando pela grande tribulação.
E aí, alguns podem perguntar, mas e com relação a alguns outros textos, pastor? Vamos ver aqui também, né? Algum pode perguntar, e quanto à vinda do Senhor? Né, que mencionado lá no texto, no primeiro, 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogam-nos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente eu repito, reforço. Aqui ele está falando acerca do arrebatamento. Do arrebatamento. Pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Conforme, aí relembrando, né? Conforme os ensinamentos que já vos ensinei anteriormente, tanto presencialmente quanto por epístola, ou seja, quanto por carta, da primeira carta, no qual ele fala sobre o arrebatamento. Tá certo? Então, essa vinda do Senhor aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, está se referindo ao arrebatamento. Pode surgir outra pergunta. Pastor, e quanto ao dia de Cristo, né, que é mencionado no 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. Esse dia de Cristo, conforme nós já explicamos, é a grande tribulação. Aí ele fala como se o dia de Cristo já estivesse perto, já estivesse próximo, né? E aí o que Paulo está falando? Paulo aguardava o arrebatamento para próximo, para proximidade, porque ele aguardava que ele fosse arrebatado ainda em vida. Aqui já o dia de Cristo, para ele, não estava perto, não estava próximo, né? Então o dia de Cristo ele está se referindo a quê? A grande tribulação. Lembrem-se lá, né? O tema central, a ideia central da carta. Esse dia de Cristo é a grande tribulação. Aí vem um terceiro ponto, que é muito discutido, né? Esse terceiro ponto aqui dá muito pano para manga. E quanto à apostasia, do versículo 3, né? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Que apostasia é essa? Meus amados, agora fica simples. Se a gente for olhar para essa imagem aqui, a apostasia, ela pode ser qualquer coisa. Porque a ideia central não é a apostasia, a ideia central é a tribulação. Então, como alguns defendem, por exemplo, que a apostasia seria o arrebatamento, então ali, quando o texto fala de maneira engano, ninguém vos engane, porque não será assim, antes que venha, aí pode ser o arrebatamento. Para aqueles que defendem a ideia de que a apostasia é o arrebatamento. Então, o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. Ou na apostasia daqueles que se apostatam da fé. Então, pode ser também? Pode, porque a ideia central continua sendo a tribulação. Então, pode acontecer qualquer coisa antes da grande tribulação. Antes da grande tribulação. Porque a ideia central é a tribulação. Então, a apostasia, independente do que aqueles que defendem que a apostasia é o arrebatamento, ou que a apostasia é isso, ou que a apostasia é aquilo outro, cabe aqui qualquer interpretação acerca da apostasia, porque a ideia central é a tribulação. Então, vai acontecer alguma coisa ali que se chama apostasia antes da tribulação. Ah, mas por quê, pastor? Porque quem vai se manifestar como o homem do pecado e filho da perdição é o anticristo. E o anticristo só vai aparecer, né, só vai iniciar o seu governo durante a grande tribulação. Então, meus amados, dessa forma aqui, ó, fica simples nós entendermos, nós compreendermos 2 Tessalonicenses e os textos. Mesmo os textos controversos. Mesmo aqueles textos que geram controvérsia. Vocês estão vendo? Com a ideia central, identificando a ideia central,
que é a tribulação. Agora, qualquer coisa que está em volta vai estar em volta do tema central da carta, que é a grande tribulação. Então nós vemos aqui claramente o apóstolo Paulo, já na primeira carta aos Tessalonicenses, falando acerca da vinda do Senhor para o arrebatamento, e que essa vinda do Senhor para o arrebatamento livra a igreja da ira vindoura. Agora, na segunda carta, o tema central é a grande tribulação. E ele mostra que ele já tinha falado sobre estas coisas, já tinha ensinado para a igreja sobre estas coisas, e que ele aqui está reforçando que a grande tribulação não vai acontecer antes, sem que se manifeste o anticristo. E ele reforça novamente que aqueles que estão atribulando a igreja, dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação, aí ele fala, esses é que tem que passar pela grande tribulação. Esses que atribulam a igreja, dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação, eles é que tem que, se Deus quiser, eles vão passar pela grande tribulação. Mas agora a igreja, que está servindo ao Senhor direitinho, está buscando a Deus, buscando ao Senhor o reino dos céus e a sua justiça, servindo ao Senhor com alegria, esses vão estar descansando juntamente conosco, quando o Senhor se manifestar na sua, vir buscar a igreja durante o arrebatamento. Então Paulo já defendia a visão pré-tribulacionista e já combatia a visão pós-tribulacionista. Então, dizer como argumento que não é apostólico o pré-tribulacionismo é errado. Porque acabamos de ver que o apóstolo Paulo já defendia o pré-tribulacionismo. A visão, sim, pós-tribulacionista, ele combatia. Meus amados, que Deus vos abençoe. E aí, se nós formos continuar fazendo análise da segunda carta aos Tessalonicenses, o capítulo 3 é a despedida, né? Paulo ali está se despedindo dos irmãos, fazendo as recomendações finais, dando algumas orientações do proceder cristão, de como nós devemos dar exemplos, ter exemplos de conduta e de moral cristãs, né? Então ele encerra essa carta no capítulo 3. Mas lembrando, é uma carta só, e o tema central, a ideia central é a grande tribulação. Que Deus vos abençoe, meus amados, e até o nosso próximo encontro. Eu espero ter ajudado um pouco vocês. E estará disponível também esse slide para facilitar um pouco aí para os irmãos. Estamos à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer colocação. Que Deus vos abençoe, um forte abraço, amo vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.